Olá pessoal, tudo bem? Como é que estão todos? Bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Fiquei uns dias ausentada pela mudança de equipamentos aqui do estúdio, mas já estamos de volta para dar continuação ao último episódio que a gente deu, que a gente falou aqui, aliás, foi o primeiro, né? Falando sobre o processo de autoconhecimento, o despertar da consciência, os passos para a ascensão. Então, hoje eu vou dar sequência no segundo vídeo, no qual nós vamos aprofundar mais sobre este tema. Sejam bem-vindos todos. Continua aí. Bom, pessoal, como a gente terminou no último vídeo, nós estávamos falando sobre a parte do karma, né? As formas de criar o karma. Então, vai aparecer aí na telinha para vocês um bocadinho da parte que a gente já estava falando da outra vez, das formas que a gente pode estar criando esses karmas, né? Da forma corporal, do vocalizado, do mental. E aí, agora a gente vai para uma outra parte. Como possivelmente eu errei antes de experienciar essa encarnação? Como vocês vão estar acompanhando aí na tela, o karma interno. Quando nós temos o karma interno, guias, entidades, espíritos auxiliadores e de outras encarnações, como também familiares e ancestrais para o acompanhamento evolutivo da alma encarnada, mentores e anjos da guarda do raio interno, conduzidos e amparados pelos mestres da fraternidade branca. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente vê muitas pessoas trabalhando em vários segmentos espirituais, eh, em algumas religiões, você vê, por exemplo, guias da Umbanda, né? Tem pessoas que têm ali os seus guias da direita, da esquerda, Exu, Pombagira, Preto Velho, Caboclo, Herês. Então, esses guias e entidades são auxiliadores que muitas vezes vieram de outras vidas. Esses espíritos já estavam com você em outras encarnações. Às vezes eram seu colega, às vezes era seu amigo, às vezes era seu primo, às vezes era seu companheiro de jornada, às vezes era um seguidor da mesma religião que você tinha. Então, mas o processo desse espírito era diferente do seu. Então, às vezes essa pessoa tinha um dogma, né, que é uma limitação, e dentro do ser dela, e de repente ela fala: Poxa, eu queria tanto nessa próxima encarnação continuar trabalhando com a Paula, mas de repente, eu estou dando um exemplo aqui, tá, gente? Aí, de repente, esse espírito ele não conseguiu uma evolução a mais do que essa Paula. E aí, o que que acontece? Ah, mas agora eu vou vir como um preto velho, porque eu preciso trabalhar um pouquinho mais a minha humildade, então eu vou vir como um guia que vai estar trabalhando ali com a Paula. Ou vice-versa. Ou esse espírito ele tem muito mais evolução do que a Paula, mas esse espírito se afinizava muito com a Paula. E aí ele fala assim: ok, então eu vou vir como um preto velho para ajudar a Paula nessa encarnação, para que ela tenha mais humildade, vou fazê-la relembrar de coisas que a gente já aprendeu em outras encarnações e vou aqui estar aperfeiçoando ela, trazendo mais elucidação para ela do mundo espiritual, tá? Então, como também a gente fala aqui sobre os familiares, né, os ancestrais que a gente tem, porque todos eles vêm nos ajudar na nossa evolução como alma. Ou seja, eu tenho um irmão que eu não me dou bem. Vou dar mais um exemplo. De repente, você tem um irmão que você não se dá bem. Vocês brigam a vida inteira. Mas por quê? Porque um veio trazer um grande aprendizado para o outro. Porque aquilo que eu costumo falar, os grandes professores das nossas vidas são aqueles que a gente mais se incomoda.
Por quê? Porque a gente só se incomoda com aquilo que bate com a nossa sombra. Aquilo que você não gosta no outro é o que mais diz sobre você. Aonde estão as suas maiores deficiências de alma. Então, o que que acontece? Quando nós começamos a perceber conflitos com essas pessoas, não temos paciência, não temos uma série de coisas que você fala assim: eu não suporto aquela pessoa. Mas por quê? Porque você já vem com uma história kármica. Aquela pessoa foi colocada no seu caminho justamente para você quitar as suas dívidas. E, aliás, não é ninguém do mundo espiritual, ah, Deus é tão malzinho que vai lá e coloca uma pessoa insuportável para conviver com você. Não. Nada é por acaso. Você colocou no seu contrato, olha, tal pessoa eu não suportava em vida passada, mas eu preciso que essa pessoa venha como meu irmão para facilitar o meu processo de evolução kármica com essa pessoa, para que eu possa compreender o porquê que ele é teimoso, né? Por que que a gente é tão teimoso? Porque a gente acredita em algo. Ai, não suporta a teimosia do outro. Claro, se você é uma pessoa que desiste de tudo que você quer da sua vida facilmente por causa da opinião alheia, como foi um dos assuntos que eu falei, que eu abordei no outro vídeo, se você vai pelas condutas dos outros, a opinião dos outros e deixa de ser você mesmo. Ai, mas eu não suporto aquela pessoa porque ela é teimosa. Eu cansei de dar conselhos para ela e ela não faz o que eu estou falando. Por quê? Porque ela não está sentindo na alma dela. Ela não tá, não é ainda, não tocou no coração dela, ainda não está no momento dela. E quando isso acontecer, aí você fala: poxa, fulano, que bom que você entendeu aquilo que eu falei para você, aquilo que eu te ensinei. Aí você começa a ter mais sintonia com essa pessoa. Então você tem que buscar um ponto de aonde veio esse karma. Por exemplo, se você criou esse karma de forma, se você matou essa pessoa, se você teve comportamentos sexuais, se você mentiu muito sobre ela, se você caluniou e difamou ela, será que você, de repente, fala assim: aquela pessoa é insuportável, porque tudo que ela fala, ela me irrita. Por quê? Porque às vezes você caluniou tanto aquela pessoa e você ainda continua com o mesmo vício, criando o mesmo karma, em vez de evoluir, você está evoluindo, porque você continua ainda julgando, difamando aquela pessoa. Mas por quê? Muitas pessoas erram tentando acertar. E por mais que, às vezes a gente dá conselho para alguém e essa pessoa continua naquele erro, é porque não entrou para a mente dela, ela ainda não absorveu aquela informação. Ela entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Ela fala: "Mas espera aí, isso aqui não está fazendo sentido para mim", então ela não vai acrescentar isso para a vida dela. Então o que que acontece? Quando nós conseguimos entender que alguns guias, alguns, familiares, eh, todos esses ancestrais que nós tivemos: "Ah, mas eu não conhecia minha bisavó, eu nem vi ela, eu nasci, ela já estava falecida, já tinha desencarnado". E qual é a minha ligação com ela? A sua ligação com ela, ou você veio trabalhar as deficiências dela como uma sucessora de outra, né, vivendo uma outra encarnação, ou então você trouxe a missão de curar a sua avó e a sua mãe, porque assim o universo vai fazer com que você nasça para corrigir os erros os antigos. Então você imagina que quando você encarna aqui e a família é problemática, sempre tem alguém que é a ovelha negra da família. O que que eu digo na questão ovelha negra da família? É aquela pessoa que vem quebrar todos os tabus. Ah, todo mundo gosta de usar uma roupa que a minha bisavó usou no casamento dela. Ah, eu não vou casar com o vestido que a minha bisavó usou. Eu quero usar uma coisa diferente. Não quero seguir a tradição da família. Essas são as pessoas que nós chamamos de ovelhas negras. Ou seja, essas veio quebrar os dogmas da família, porque o mundo evolui, tudo evolui. Então, essa pessoa ela veio trazer uma nova vertente, uma nova forma de olhar. Não, eu não sou obrigada a isso, eu não sou obrigada porque a minha avó lavava, passava e cozinhava.
só cuidava da casa. Aí a minha mãe seguiu igual. Aí você fala assim: não, eu não quero isso para minha vida, eu não quero ser igual. Eu quero ser uma mulher que vou trabalhar fora, que eu quero conquistar as minhas coisas. Eu gosto da minha casa, mas não para ser uma dona de casa. Então a gente vai quebrando algumas dessas crenças limitantes lá do passado. Então, muitas vezes a gente traz essa ancestralidade como um karma interno. Por quê? Porque é coisas que você tem que mudar dentro de você. Então, por exemplo, quando eu trabalho de repente com um mentor, né, como a gente fala sobre os mestres da fraternidade branca, que eu vou falar mais englobado daqui a pouco. Um anjo que eu tenho, por exemplo, eu, Paula, eu tenho um anjo que me acompanha, que é o anjo Lauviá. É um anjo que trabalha com amor, mas não é o amor de amarração, gente, não é amor de romance, e sim o amor de amar o próximo, de amar a natureza, de amar os animais, entender os animais com amor. Por quê? Porque quando a gente, por exemplo, tem um filho, a gente vai ter paciência, ou às vezes não tem paciência, mas ainda assim a gente não desiste daquele filho, independente dele estar errando, a gente tem a paciência, a gente tem ali a perseverança de querer que aquele filho tenha um aprendizado para o melhor do futuro dele. A mesma coisa funciona com os nossos mentores, os nossos anjos da guarda, tá? Tem muita gente que usa o termo anjo da guarda, tem gente que usa o mesmo termo para designar alguém que está te acompanhando como um mentor, é aquele que vai te dar, trazer a mentorização. O mentor, ele faz a função do quê? Olha, segue, você tem três caminhos. Esse caminho é da dor, esse caminho é da felicidade, e esse caminho do meio é o desafio. O que que você vai escolher? Você tem seu livre-arbítrio. O mentor, ele não vai passar à frente de você, mas ele vai te mentorizar. Olha, aqui dói, aqui você vai ter desafios e aqui você vai ter sua felicidade. Então você escolhe o que você vai querer para sua vida, mas ele está te mentorizando, tá? O guia também é a mesma função. Ele vai falar, olha, ele vai te dar um conselho. Ele não vai prever o futuro. Ele vai simplesmente dizer para você, como uma alma já mais experiente do que você, e vai te dizer: olha, se eu fosse você, eu fazia assim, 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 assado. Por quê? Porque você vai ter a consequência X. Mas, se você não quiser, você pode ter a outra opção. Então, vai por você, cabe a você medir com os seus pesos e suas medidas e ver aquilo que te apetece, aquilo que você quer. Então, se você deu se você escolheu o caminho errado, vamos dizer assim, supostamente errado, pelo fato que no final você terminou a jornada e sofreu, não está errado. Você experienciou, você saboreou, já que estamos num planeta de prova e expiações, e isso não está errado, tá? Mas vai te causar sofrimento, mas você não perde porque tem um aprendizado. Agora, quando eu vou dar um exemplo por mim, eu vou ser pelo caminho mais difícil, eu vou pelo caminho do desafio. Se falar para mim: "Olha, aqui você vai seguir rápido e vai ter paz, mas aqui você vai ter que aqui tem umas regras. Aqui você vai sentir dor, mas o caminho vai ser mais curto. Mas aqui o caminho do meio, você vai ter desafios, surpresas pelo caminho. Só que o seu autoconhecimento lá no final vai ser de alegria, que é um lado de um desses caminhos, o outro de dor, mas nesse caminho do desafio você engloba os três caminhos em um só. Eu, Paula, costumo ir pelo caminho mais difícil, tá? É o caminho mais longo, mas o que me traz mais conhecimento como alma, né? Experienciando dores e alegrias, mas também me autoconhecendo, sabendo os meus limites e sabendo também aquilo que eu não estava enxergando, porque eu estava com dor. Ou aquilo que eu não estava enxergando quando eu tinha alegria, porque eu estava com muita alegria, eu estava muito afobada. Então,
Cada um vai sentindo aquilo que ela precisa. Às vezes, uma alma já apanhou tanto que ela só precisa ir pelo caminho da alegria. Tem almas que só viveu o bom e não sabe entender a dor dos outros, e às vezes é necessário ela ir pelo esse caminho da dor. Então, não existe os meios errados. Por quê? Que a gente vai falar daqui a pouco sobre as leis herméticas. Eu vou falar um pouco sobre isso daqui a pouco, tá? Aí fala aqui, ó, os mentores, anjos da guarda do raio interno. Ou seja, quando eu mandei o outro vídeo para vocês aqui no YouTube, falando sobre os mestres da fraternidade branca, por quê? Porque nós passamos por um conselho kármico no qual essa alma vai receber mentores, não somente para o seu desenvolvimento interno, como externo, ok? Então, eu, Paula, quando passei por aquele processo kármico, né, no dia do conselho, olha, eu quero encarnar na Terra e eu gostaria de continuar o meu processo de evolução. E, então eu gostaria de ter uma chance, uma oportunidade. E aí é como se o mestre do raio branco que está aqui, ó, aqui, errei, esse. Aqui, pronto, aqui é o mestre, tá? Do Serafis Bey. Eu tenho dislexia, tá, gente? É normal. Esse aqui é o mestre Serafis Bey. Esse é o meu mestre do raio interno, o meu raio interno, tá? Como já está explicando nos outros vídeos, vocês podem compreender qual é o seu mestre do seu raio interno. Então, eu sei que eu vim para purificação, eu preciso me purificar muito da raiva, do ódio, do rancor, da vingança. Ixi, tanta coisa. Esse mestre vem falar sobre muitas coisas, mas ele também está ligado ao que está o meu externo, ok? Então, por acaso, ó, passando aqui para o lado, olha lá, mestra Rovena, porque é a mestra do raio rosa, ela é a minha mestra do meu raio externo. Então, eu já sei que a junção dos dois raios mostra sobre a minha missão aqui nesta terra, como eu possivelmente errei e como eu possivelmente posso acertar agora, tá? Então, ela tem esses raios todos, eles trazem para nós, eles têm uma conexão totalmente ligada ao nosso processo kármico, ok? Então, quando você quer descobrir por que que você tem a sua mãe, o seu pai, o seu tio, o seu cãozinho, o seu vizinho, o seu trabalho, os seus colegas de trabalho, os seus relacionamentos, então ele está muito ligado à sua parte interna, ok? Por quê? Porque você tem que entender quais foram os processos que trouxeram essas pessoas para a sua vida hoje. Então, se você errou com essas pessoas em vidas passadas ou elas erraram com você, você vai experienciar isso de forma de muitas emoções. Aqui dentro, paradigmas, paradoxos, crenças limitantes, dogmas que você criou como um espírito, como alma. Então você vem para a purificação, regeneração desse processo kármico para ser um dharma. Porque quando você se cura, mas hoje eu já não me importo mais porque meu primo era assim, ou porque minha vizinha era assado, porque a minha irmã, porque o meu irmão, porque o meu pai, porque a minha mãe. Hoje eu já não me incomodo mais com as deficiências ou as coisas que eu não gosto neles, porque eu que não gosto. Então, quando você começa a perceber que cada um tem a sua missão, cada um tem o seu processo, então não é eu não gosto, eu não tenho que gostar, é problema dela. A minha mãe me trouxe a minha vida, é o mais importante ela me deu, que trouxe, veio trazer a minha vida. Então, quando eu começo a perceber que exatamente o fundamental está ali, não interessa os outros erros que ela tem, são erros dela com ela. Eu não sou Deus para ela vir aqui para me agradar. Então não tem essa eu não gosto.
É ela que vai perceber com o tempo o que ela precisa mudar com ela mesma, o que incomoda ela mesma, entendeu? Então é mais ou menos nesse sentido que eu estou querendo dizer. Agora nós vamos falar sobre o karma externo. De novo, familiares, relacionamentos com pessoas, situações cotidianas, profissional, afetivo e etc. Ela vem falar também sobre os dons, aptidões e talentos, tá? Também fala sobre os mentores e os trabalhadores etéricos para o desenvolvimento mútuo do conjunto de um conjunto de almas. Então, o que que acontece? Quando a gente vai falar sobre essa parte externa, a gente ainda fala sobre os familiares, os relacionamentos com pessoas. É aquilo que eu estava falando do interno. Então, eu, Paula, tenho o raio rosa para trabalhar da minha forma externa. Então, quando eu tenho amor e compaixão às pessoas que muitas vezes falam mal de mim, levantam calúnias, pessoas que me julgam. Então, a partir do momento que eu ponho na minha consciência interna, ok, meu Deus, eu entendo que elas não evoluíram ainda, elas não são capazes de me ver com o meu melhor. Às vezes elas se incomodam comigo e colocam e criam calúnias sobre mim, mas ainda assim eu os perdoo. Eu não quero mal para eles, porque um dia eu já fui igual a eles. Então, se eu tenho e sempre terei a oportunidade de transmutar, de evoluir, não cabe a mim sentenciar essa pessoa. Se ela sentenciou que eu sou má, que eu sou perversa, eu sei da minha intenção. Então eu fico aqui dentro, calma comigo mesma, porque eu sei verdadeiramente que eu sou, quem eu sou. Por isso, isso é um grande processo de autoconhecimento. Então, o, o cachorro, o papagaio, o periquito, o presidente da república, pode vir quem quiser falar sobre você. Você fala cagando e andando, porque eu sei que eu não sou isso. Porque quando eu deito a minha cabecinha no travesseiro, eu sei de verdade quem eu sou. Então você se torna uma pessoa mais leve, porque o grande mal do ser humano é levar tudo ao peito. Não, porque agora eu tô com raiva, porque aquela pessoa me apontou. Sentou na mesma vibração dela, baixa. Você tá cobrando uma justiça de uma pessoa que às vezes não está evoluída o suficiente. Ela não tem compreensão. Às vezes ela só enxerga o mundo como mal. Por exemplo, tem muitas pessoas que só reclamar. Clamar para andar para trás, né? Porque a palavra clamar, você está proferindo, você está clamando, chamando. Anda para trás. Você está clamando para andar para trás. Você não dá valor ao que você tem. Então, o que que acontece? Esse tipo de pessoa, ai, mas eu não quero ficar perto daquela pessoa porque ela reclama demais. Verdade, verdade. Mas e aí, o que que você faz? Ou você é lavada no ouro e não quer se misturar com a porcaria, porque você é resplandecente, porque tem muita gente que confunde o estado de iluminação com superioridade, ego. Ah, não, eu não vou ficar perto daquela pessoa porque aquela pessoa só fala asneira. Eu não quero ficar perto dessa pessoa. Então, se você é tão iluminado assim, você consegue chegar perto dessa pessoa e tentar ensinar ela. Olha, não pense assim. Você já tentou pensar de outra forma? Olha, mas você tem isso. Olha, você tem aquilo. Olha para o mundo de pessoas que não têm nada. Você está reclamando do quê? Você não está satisfeito? Se você não está satisfeito, o que você pode fazer para você melhorar? Ao invés de reclamar como se o guia, porque o guia não fez tal coisa para mim, porque o orixá não fez, porque Deus é mau, Deus só me castiga. Não,
Pelo contrário, pelo contrário. Deus só observa o que os filhos dele estão fazendo. Quando você paga pelo seu erro, é consequência, pela lei da vibração. Você jogou uma energia ruim para você, ela vai bater e vai voltar em você, gata. É natural. Quando você joga uma praga em alguém, você está se auto-amaldiçoando. Por que que muitas mães, às vezes, falam assim: "Ai, eu não vou amaldiçoar o filho do outro, porque eu também tenho filho". Ah, exatamente. Se coloca no lugar do outro. Vocês podem ver que uma mulher grávida, ela não fica lá falando: "Nossa, olha, o filho do outro lá é deficiente". Sabe por que que ela não vai entrar em julgamento? Porque ela tem medo do dela nascer igual. É isso que as pessoas não observam no dia a dia, ok? Então, quando a gente tem essas situações do dia a dia, cotidiano, do trabalho, poxa, todo o trabalho que eu tenho, o meu patrão sempre pega no meu pé. O primeiro patrão você não aprendeu, o segundo você também não aprendeu. Aí você trocou de empresa. Você vai trocar de empresa umas 30 vezes na sua vida, as 30 vezes que você eh, tiver um trabalho diferente, todas as vezes esses patrões vão agir da mesma forma. Por que você não aprendeu ainda? Porque o problema não está no lugar, está em você. Então você carrega essa energia para você, ok? Então, por isso, a gente tem que compreender que é nós que fazemos o nosso karma. E ainda enfatizando sobre os relacionamentos com pessoas, as situações, como eu estava dizendo, sobre o campo afetivo. Ah, mas todo relacionamento que eu tenho, todas as pessoas fazem a mesma coisa comigo, todas eu sou traída. O que é que você não aprendeu? O que é que você ainda não evoluiu? O que é que você está repetindo dos mesmos parceiros, nos parceiros diferentes, os mesmos erros em parceiros diferentes? Então, quando você começa a perceber que existe uma lei de sincronicidade energética, uma sintonia, uma vibração, então essa vibração acompanha você. Não é o outro. "Ah, eu tenho o dedo podre para escolher parceiros amorosos". Claro que você tem o dedo podre, porque é o realmente é o seu dedo que está podre, não são as pessoas. Então, na seleção dos melhores e dos piores, se o seu dedo está podre, você vai no podre. Entendeu? Então, por isso que quando você começa o seu processo de autoconhecimento, quando você começa a entender o seu interno, o seu karma interno, o que é que você está errando dentro de você mesmo, dentro da sua linha de pensamentos e sentimentos. Será que você está sentindo correto? Será que você está sentindo da forma mais coerente, primeiramente com você? Ah, mas todos os meus namorados me traíram. O que que você fez com todos eles? Aonde o que é que você fez igual para todos eles te traírem? Porque tudo começa lindo, maravilhoso. Nossa, mas ele começou tão bem o relacionamento comigo, mas agora ele mudou. Hum, pode ser que ele tenha mudado. Ou pode ser que você se habituou e mudou a sua postura com ele. Mas é muito mais fácil a gente jogar a culpa para o outro do que olhar o pior em nós. Porque assim, eu mesma errei muito em relacionamentos, mas eu fui aprendendo com o tempo que aquilo que eu cobrava do outro, eu ficava justificando o meu erro no outro. E quando eu me autocurei, os meus relacionamentos começaram a mudar, porque o problema estava comigo, não era o outro. Ser a dona da razão, hum, a gente não ganha sempre, e nem tem que ganhar sempre. Por quê? Porque é uma questão kármica. E quando você decide se relacionar com o outro, entenda que essa pessoa tem os karmas internos dela, e ela tem os karmas externos dela. E você, para conviver com uma pessoa, né, um casal, uma vida a dois, cada um tem a sua ambiguidade, seja dos seus karmas externos ou internos, tá? Aí, quando a gente fala sobre o karma externo,
Eu vou enfatizar agora sobre os dons, aptidões e talentos. Por exemplo, ah, eu trabalho numa empresa porque eu quero ter, não é o que eu queria, não era o que eu sonhava para minha vida, mas eu vou trabalhar com isso porque eu preciso sustentar minha família, eu preciso pagar o meu aluguel e etc e tal. Mas todas as pessoas, conforme vocês vão ver na numerologia kármica, que cada um veio com um chamado, cada um de nós viemos com uma aptidão, viemos com alguns talentos para estarmos aqui vivenciando a nossa vida. Quando você, por exemplo, uma pessoa ela nasceu para ser músico, mas porque como música é difícil de dar dinheiro, a pessoa vai optar por trabalhar no supermercado. Vou dar um exemplo. Aí o que que acontece? Essa pessoa que vai trabalhar no supermercado, ela vive sempre infeliz. Então ela vai ter problemas de rinite, ela vai ter problemas, no estômago, ela pode ter problema nos rins, ela pode ter problema no pâncreas, ela pode ter problema no fígado, ela pode ter problemas pulmonares. Por quê? Porque aquela pessoa não está vivenciando aquilo que a alma dela veio fazer, que talvez seja, vai, dando o exemplo da música. Então, quando essa pessoa ela não encontra o equilíbrio daquilo que ela quer, que ela deseja para a vida dela, do que ela veio como chamado dela, é como se o mundo nunca estivesse completo. Às vezes tem pessoas que têm muito dinheiro, compra de tudo, viaja de tudo, mas a pessoa ainda sente um vazio dentro dela. Por quê? Porque ela veio trazendo uma missão para a vida dela. Ela veio trazendo uma aptidão para a vida dela, e essa aptidão, esse talento, esse dom, ele tem que ser trabalhado. Então hoje, por exemplo, eu quero ser cantor, mas aí agora eu preciso, ganhar dinheiro para comprar um microfone, eu preciso comprar, um instrumento musical, eu preciso estudar, então eu vou trabalhar no supermercado para ganhar um dinheiro, para que eu me dedique ao meu sonho. Por isso que tem muitas pessoas que alcançam sim os seus sonhos, porque elas não desistem. Então isso tem a ver não somente com o seu interno, como também o seu externo, tá? Por quê? Porque isso vem te trazer o sabor da vida. Tem muitas pessoas adoecendo por estarem trabalhando naquilo que elas não gostam, não é aquilo que elas querem. Então elas vão adoecendo de alma. Por quê? Porque aquela alma veio com um chamado para tal coisa. E aí, a gente vai desistindo, porque a gente não vê solução. Eu conheço casos de pessoas que eram analfabetas, não teve estudo nenhum e hoje são milionários. Mas por quê? A pessoa não teve estudo, aquela pessoa não teve instrução, como é que ela chegou nesse grau? E como é que pode pessoas que é PhD, do raio que o parta, da ponte que partiu, e e não é milionário? Ah, é sorte? Não, desculpa. Deus não veio aqui nos mandar para sermos uns inferiores a outros. Que, pelo contrário, uma pessoa analfabeta, ela é maltratada pela sociedade. Um pobre é maltratado pela sociedade. Ele é posto de lado. Agora, um rico pode ser analfabeto, mas as pessoas o chamam de doutor. Doutor do quê? Entendeu? É mais ou menos assim que funciona, tá? Karma externo, mentores e trabalhadores etéricos para o desenvolvimento mútuo de um conjunto de almas. E aí a gente tem ali uma regra de ouro. Eu penso, eu sinto, eu ajo. O que que eu quero dizer com isso? A regra de ouro para você trabalhar o seu karma interno e o seu karma externo, eu penso. Então eu penso internamente. Bom, eu penso que aquela pessoa X sempre vai ser X, ela nunca vai ser Y, embora ela deseje ser Y. Mas eu sinto.
que aquela pessoa veio para ser Y. E aí, como é que eu faço depois? Eu ajo. Qual é a minha ação? Por exemplo, casos de pessoas homossexuais. Então, a pessoa pensava assim: eu nasci mulher, mas eu sinto que a minha alma é masculina, mas eu não sei como eu vou agir, porque externamente eu sou feminina, mas eu sinto dentro de mim como masculino. E agora, Paula, como é que eu faço para lidar com isso? É por isso que as forças universais começaram a quebrar, desconstruir no mundo que nós estamos hoje, que viemos desde a da era de peixes, trazendo pessoas híbridas, corpo às vezes masculino com mente feminina e assim vice-versa. Então, como é que eu tenho que agir? Se eu sinto aqui na minha alma como masculino, não importa o exterior, eu vou ser masculina, porque é o que me faz feliz. Se isso me faz feliz sem prejudicar ninguém, tá tudo certo. Ah, mas a minha mãe não me aprova, a minha família vai me largar, vai me abandonar. Você não precisa deles. Você não precisa da aprovação deles para ser homem ou ser mulher. Você tem que estar bem com você mesmo. Não adianta você estar no meio dos seus familiares e estar infeliz. Você não precisa da opinião deles. Porque se sua mãe optou por ser mulher, ser menininha, ela vai ser menininha. Se a sua avó optar por ser lésbica, ela vai ser lésbica e ponto. Cada um aceita, cada um como tem que ser. Porque o patriarcado ou o feminismo é o que criou a lei da dualidade nesse universo e não está errado. Tem animais que também se misturam. O cavalo marinho é masculino e é ele que gera os bebês. Natureza. Quem é que vai contra a natureza? Então vamos matar todos os cavalos marinhos. E Deus? Quando você pronuncia a palavra Deus, você está dizendo, pronunciando a energia masculina e feminina. Porque tudo tem a regra do masculino e do feminino. O masculino, ele vem trazer a ordem, ele vem trazer o início, ele vem trazer o fim, que é a ordenação das coisas. Enquanto o feminino, ele vem fazer a transformação, a transmutação, o caos. O caos não é no mau sentido. Como é que pode nós sermos espermatozoides e óvulos microscópicos e nos transformamos nisso? Um dia você foi uma bolinha, outro dia você foi um zigoto. Olha o que você era no útero da sua mãe. Mas não adiantava pensar só com a mente masculina ou só com a mente feminina. Se não tivesse o equilíbrio das duas, o mundo não existiria. Por isso, existem muitos processos kármicos que acontecem em outras vidas, como eu estou dando o exemplo, né, das questões sexuais, né, de gênero. Tem muitas pessoas que eram em vidas passadas homens e foram obrigados a deixar suas famílias, filhos, para ir para a guerra e morreram. E a dor de não ter vivido essa família, vivida, né, aquele ambiente familiar,
Essas pessoas, quando encarnaram, falam: não, eu não quero mais. Eu não quero mais ser homem, porque eu não quero ir para a guerra. Pelo amor de Deus, eu não quero ir para a guerra. Aí nasce uma mulher com uma mente masculina, para vocês verem como que é as coisas. E muitos homens, que são homens hoje, mas com um pensamento feminino, é porque muitas vezes eram mulheres que eram abusadas. Porque antigamente a mulher era obrigada, era um objeto, era maltratada, apanhava. Então, muitas vezes, não, eu quero ir homem em outra vida, mas aquela consciência ainda continua sendo feminina. Então, vem um homem com uma consciência feminina, só para não ser abusado. E aí, o que que acontece? Quando o universo começa a mandar essas almas desta forma especiais, porque isso não é modinha, não. Alguns são, ok? Alguns são. Mas quando você observa que, quando eu falo que alguns são, porque tem pessoas que vai muito pela moda, tem pessoas que vai muito pela opinião do outro. Ah, se tá todo mundo pintando cabelo de rosa, eu também vou pintar, para sobreviver, entendeu? Ou para chamar atenção. Mas tem muita gente que é mesmo. Eu já vi casamentos de anos, 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 muitos anos o casamento. E depois a pessoa conseguiu se aceitar. Por isso que a gente fala muito sobre o karma interno. Provavelmente são pessoas que ou têm um raio violeta interno, ou elas têm um raio rubi dourado ou rosa dentro delas. Eu tenho que me aceitar. Eu não tenho que viver o que a sociedade quer que eu seja. Porque a minha impressão digital é única, exclusiva minha. Então eu sou única, exclusiva, não tem fabricação igual. Eu sou um ser único. E se eu gosto de homem e mulher, então você tem que se aceitar. As pessoas, se elas te amarem de verdade, vai ser incondicionalmente. Não é por condição. Ah, não, eu só te amo se você for só menininho, tá bom? Ah, não, eu vou só te amar se você for menininho e usar rosinha. Não, tá errado. É por isso que eu digo que a opinião dos pais nesse momento, se eles não te aceitam do jeito que você é, eles têm muito ainda que aprender. Tem muito que aprender. E quando você vem com esse paradigma na sua vida, aí eu não aceito que eu sou assim. Provavelmente você também não aceitava lá em outra vida que seu filho era assim, ou que sua filha era assim. E agora você veio vivenciar aqui, ó, sentir na pele, na carne, a infelicidade interna, até você se liberar e se perdoar de se fazer sofrer por isso, tá? Então, vamos lá. Quando a gente tem as nossas missões, quando você gosta de alguma coisa, eu quero ser cabeleireira, eu quero ser youtuber. Gente, eu nunca quis ser youtuber, mas eu quis sim. Eu coloquei no meu contrato, vou ensinar o máximo de pessoas possíveis. Então é por isso que eu criei o canal no YouTube. Não é pelo número de inscritos, e sim pelas mensagens daquilo que eu fui vivenciando nesses 37 anos de espiritualidade. Porque eu já fui exemplo para muitas pessoas. E tem muitas pessoas hoje em dia que estão evoluindo muito no seu autoconhecimento. E eu estou colocando o meu rosto aqui. Eu nunca gostei de aparecer. Já me convidaram para dar entrevistas em televisão, em rádios, e eu nunca quis exposição. Nunca, nunca quis. Eu poderia ter levado isso, muito adiante,
Porque em alguns pontos da espiritualidade eu sou ótima, em alguns, né? Que tem outros que a gente está no processo de aprendizado, mas tem umas que eu já cheguei no aperfeiçoamento, por exemplo. Eu sou, desde pequenininha, eu faço leitura de cartas do baralho kármico, e do baralho cigano. Então, é como algumas pessoas dizem: Uau, jogar carta com você é espetacular. Mas é uma coisa que eu me aperfeiçoei, são mais de 3 décadas, quase 4, né? Ali, aprendendo cada vez mais. Mas, quanto eu fui entendendo na numerologia kármica, o que é que eu vim realmente fazer aqui? O que é que eu vim fazer aqui? Será que isso está ligado com o que eu gosto, com o que eu quero, o que me faz feliz? Tem que ser assim. Se tem uma coisa que Deus não nos colocou, não nos permitiu vir aqui encarnar, é para sofrer. Você corta o seu sofrimento a hora que você quiser, porque você é manipulador das suas energias. É você que manipula o que você quer, o que você não quer para sua vida. Então, quando eu penso que eu quero ser feliz, quando eu penso, ok, eu vim aqui para cumprir a missão de ajudar e ensinar muitas pessoas, então vou pôr a minha cara no YouTube, sim. Se tiver pessoas para me criticar, porque é o seu cabelo, porque a sua, porque isso, porque aquilo, papapá, papapá. Literalmente, tô cagando e andando, gente. Vou ser bem sincera, assim, o português bem esculhambado, porque eu sou assim, tá? Eu não vou deixar de ser quem eu sou para agradar ninguém, mesmo que seja vídeos. Ai, tá falando sobre espiritualidade, tá falando sobre cagar. Porque ninguém tem rabo, né? Ninguém evacua. Vamos lá. Então, o que eu tô querendo dizer com isso é que quando eu sentir, ok, eu sinto o que eu devo fazer, eu sinto o que eu posso fazer. Então eu pus para a ação. Por isso que a regra de ouro, eu penso, eu sinto, eu ajo. Então tudo tem que ter uma sintonia. Mas eu penso que comer sorvete o dia inteiro, num dia de sol, é ótimo. Mas eu estou sentindo que as minhas tensões não estão ótimas. Então o que que eu vou fazer? Entre essa dualidade entre o sentir e o pensar. Bom, eu estou sentindo falta de. Eu sei que o meu organismo está precisando de sal. Então, qual vai ser a minha ação? Comer mais sorvete? Ou comer um pouquinho de sal para equilibrar? Então, tudo tem que ter um equilíbrio. Por isso que eu estou aqui hoje. Porque eu sinto no meu coração que isso é a minha missão. E eu me sinto feliz por fazer o que eu estou fazendo agora. Não vim aqui por fama, nem sucesso, nem nada. Não, não. As pessoas que estão próximas a mim e as que me conhecem de verdade sabem exatamente da missão que eu tenho. Eu trabalho muitas vezes 12 horas para caridade. Eu não cobro para fazer reiki. Eu não vendo a minha espiritualidade. Obviamente que para alguns a curiosidade não é caridade. Mas eu vim aqui para fazer o meu melhor diante das condições que eu tenho. E as condições que eu tenho hoje é trazer esses vídeos para vocês. Obviamente que esses dias eu parei porque precisava dar uma aprimorada nas questões aqui do estúdio. Então, eu gosto de fazer o meu melhor. Eu sou assim, eu tenho essa cobrança comigo mesma, tá? Mas é uma coisa que me faz bem. Não adianta eu vir aqui e fazer de qualquer jeito, mas no fundo, eu estou insatisfeita. Porque aí, quando eu entrar aqui dentro desse estúdio, eu vou entrar com insatisfação. Porque eu sei que eu poderia fazer melhor. Mas cada um é o seu processo, cada um é a sua forma de visualizar, de perceber, ok? Vamos lá. Agora eu vou falar aí que está aparecendo na telinha para vocês a falta do amor próprio. Quando isso acontece, vamos deixando o nosso corpo e, consequentemente, a nossa alma, pois está diretamente vinculado ao nosso estado emocional.
E que eu acabei de dar o exemplo agora para vocês do sorvete, ou seja, eu estou comendo muito doce, porque automaticamente está me faltando muita doçura interna. E aí eu vou buscar o quê? Algo externo. E aí, o que que acontece? Eu vou deixando de gostar do meu próprio corpo. E quando eu começo a desgostar do meu corpo, eu começo a me depreciar, que isso se chama, no termo de depressão, ah, não, eu sou feia. Ah, não, eu sou gorda. Ah, não, meu cabelo é rosa. Ah, não, meu cabelo é curto. Ah, mas aquela ali não, aquela ali é muito mais bonita do que eu, porque ela tem o cabelo comprido, porque ela é magrinha. Eu conheço muitas pessoas que são muito gordas e adoram o seu corpo da forma que é, se veste da forma que quer, pinta o cabelo da forma que quer, corta o cabelo da forma que quer e tá tudo certo, essa pessoa tá plena com ela mesma. Isso se chama amor próprio. Não é porque o esquelético é o mais bonito. Não quer dizer que o outro que tem um cabelo diferenciado, que está fora do padrão da igualdade da sociedade, se ela se ama daquele jeito, ela se sente bem daquele jeito, esses são um dos passos do amor próprio. Ah, mas eu não vou arrumar namorada porque eu sou barrigudo. Olha, eu conheço muitas, sou terapeuta, eu conheço muitas mulheres que vêm falar assim, credo, só parece homem magro para mim. Ugh! Tem mulher que gosta da gangorra, gente. É assim que funciona. Tem, tem tantas coisas no mundo para todos os gostos. O que seria do verde se todo mundo gostasse do amarelo? O que seria do azul? Então, quem gosta da gente, quem tem que gostar da gente somos nós mesmos. Se você tá bem com você do jeito que você é, não importa a opinião alheia, tá? Isso é um dos fatores que as pessoas não têm tido amor próprio, tá? Mas também está relacionado quando a pessoa ela está desanimada, às vezes o trabalho dela não está indo bem, aí ela começa a entrar no processo de depreciação, de se sentir inferior, essa pessoa começa a não querer tomar banho, essa pessoa começa a não querer escovar os dentes, não querer fazer sua higiene pessoal, essa pessoa ela só quer comer muito, ou ela só quer dormir muito. Por quê? Porque ela está num estado de querer se isolar do mundo e se afastar de todos. Quando as pessoas elas estão nesse estado de grande isolamento e quer viver sempre escondido do público e não ter que conviver com a deficiência alheia, é falta de amor próprio. Ah, mas eu não sou obrigada a nada. O raio rosa vem dizer sobre a liberdade. A liberdade de você ser e expressar o que você é, como pessoa, como ser, em grupos ou estando só, não importa. Se fosse o mundo para ser solitário e individual, não existiria mais pessoas. É impossível você viver uma vida sozinho, sozinho, sem depender de ninguém. Por exemplo, ah, mas eu consigo. Não, você não consegue. Se você fosse assim, então você vai plantar o seu arroz, você vai colher o seu arroz e você depois vai cozinhá-lo. Porque se você sai da sua casa para ir ao supermercado, você já dependeu do outro. Se você comprou um pacote de arroz, você dependeu da mão de obra do outro. Então, para. Não tem como ser único e exclusivo do mundo. Você sempre vai estar dependendo de alguém, tá? Há pessoas que acreditam no plano espiritual e na ajuda dos seres etéricos, mas muitas vezes deixam tudo para que essas equipas espirituais resolvam o que está relacionado com a sua alma e com o seu corpo, mas não há participação pessoal em mudar as suas atitudes, simplesmente elas querem um milagre. Ou seja, vamos dar o exemplo. Eu, Paula, estou aqui sentada nessa cadeira. Bom,
Eu estou sentindo fome. Então, aí um guia chega aqui e fala assim: olha, eu vou te ajudar, abrir seus caminhos, faz isso, faz aquilo, para que você. A entidade vem ali e te dá um aconselhamento, o mentor ou o anjo da guarda, ele vai direcionando: olha, faz isso, para você não passar fome. Só que não. Eu fico sentada aqui nessa cadeira, achando que o guia, que o mentor, que qualquer espírito do mundo etérico é o meu empregado. Eu tenho que ficar com o meu rabo, o meu cu sentado aqui e esperar. Tá errado. Ah, mas eu não tenho amigos, eu estou em depressão, o que que eu vou fazer? Ai, guia, me cura. Começa a sair, vai respirar o ar lá fora, vai ter contato com a natureza, vai fazer coisas que você gosta, vai mudar a sua vibração. Você tem que fazer a sua parte, porque ninguém é sua muleta. Ah, mas eu estou sem dinheiro e o mundo espiritual é obrigado a fazer por mim. Peraí, então a vida é deles, não é sua. É eles que têm que correr atrás. Isso é ego. Isso é ego. Ego inferior, que mostra cada vez mais a arrogância, a intulância, a pessoa achar que os outros têm que ser empregado dela só porque é do mundo espiritual, porque assim, as pessoas procuram o mundo espiritual só quando elas estão no fundo do poço. E acha que a espiritualidade precisa de você. Não, você é uma alma em corpo físico, não o contrário. Não um corpo físico que acrescentou alma, pelo contrário, a alma é o que dá a vida para o corpo físico. Então, quando você não tem amor próprio, você está deficiente da sua alma. Os teus sentimentos, a sua forma de pensar e de sentir está errado. É aí que está o X da questão. Muda seu pensamento. Eu quero o amor, então eu vou viver amor. Eu decreto, eu ando aqui, ó, com japamala. Eu vou decretando o que eu quero para minha vida. Porque tem dias que tá realmente, parece um eclipse. Você não vê nada pela frente. Mas eu estou acreditando. Vai haver luz. Eu sou luz. Eu vou decretando, eu sou luz, eu sou luz. Eu vou aqui no meu japamala, eu vou fazendo a minha meditação todos os dias. Ela está aqui porque é para mim não esquecer daquilo que eu quero, porque eu sou a criadora da minha realidade. Sou eu que conduzo a minha realidade. Só atraio coisas para mim dependendo dos meus processos kármicos e dármicos. Aquilo que é bom só retorna o bom para mim. Mas aquilo que eu fiz asneira vai voltar a merda na minha cara. Para ver se eu corrijo, para ver se eu me aperfeiçoo. Porque eu me inscrevi nessa escola chamada Terra para isso. Porque se a merda voltou para minha cara, é porque eu fui reprovada na minha avaliação. O que que foi que eu não aprendi? O que que eu tenho que me aperfeiçoar? Onde eu tenho que achar? Onde eu tenho que encontrar? Tem muita gente querendo ser terapeuta agora, mas o processo de cura começa interno, porque a espiritualidade é uma coisa muito séria. Para quem vai trabalhar com a medicina da alma, requer muita responsabilidade. Assim como quando a gente entrega o nosso corpo físico na mão de um cirurgião, num hospital, requer muita responsabilidade. A cura, ela precisa começar interna, dentro de você, para depois você encher o seu pote e quando ele estiver cheio, aí sim você ter o que distribuir. Ah, mas eu quero trabalhar como terapeuta, mas eu não tenho clientes, não tenho pacientes, eu não tenho isso. Sabe por que que você não tem? Você deve estar cheio de medo dentro de você. O medo é um fantasma, é o que a Matrix coloca. Eu não vou conseguir. Eu tenho medo, eu tremo, eu preciso tomar medicação, porque senão eu vou ter uma crise de pânico.
Como é que você cura assim, se você ainda não se curou? Eu tô dando esses exemplos, gente, porque muita gente me procura, de todos os de todos os âmbitos da vida, pessoas de N N tipos de pessoas me procuram. Uns porque falam: "Eu não tenho direito a Deus porque eu sou homossexual". Outros porque eu sou terapeuta e eu estudei, 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 mas não consigo tratar ninguém. A minha vida não anda para frente. Então eu vou falando coisas que eu vou atendendo no dia a dia. Acorda, olha para você, para de ser mais um, seja o diferencial que você veio para ser. Deus te criou para isso. Deus te criou para isso. Mas, como nós viemos com o véu do esquecimento, porque é necessário, porque se eu encarnasse aqui sem o véu do esquecimento, lembrando quantas pessoas eu fiz mal, eu já tinha dado um pá na minha cabeça. Ah, mas eu não lembro o que eu fiz. Mas você não está desamparado? Ainda assim, você recebeu uma equipa espiritual para te ajudar, já que você está com o véu do esquecimento. Você está com o véu do esquecimento na sua memória, mas nas suas emoções não. Você tem que trabalhar o seu interno. Eu tenho que trabalhar o meu interno, porque vidas passadas eu não quis ensinar. Eu selecionava quem eu queria ensinar. Agora eu não tenho seleção. Por isso, ele está me ajudando a me purificar, enquanto ela me ensina a amar a todos, independente se vai dar trabalho, independente, paciência. E o processo começou comigo mesma. Porque tinha vezes que eu falava: Meu Deus, vocês, olha, tem que ter uma paciência assim enorme comigo. Se fosse eu no lugar deles, meu Deus. Entenderam? O processo de cura começou comigo, interno. É como a Bíblia diz: eu fui um vaso na mão do oleiro. Eu fui totalmente quebrada e aos pouquinhos eu estou sendo novamente lapidada. E eu vim pela dor. Eu conheci o caminho da dor. Mas essa dor foi necessária para eu me incomodar com ela, e em vez de eu ser submissa a ela e me pôr para baixo e me desvalorizar, me depreciar. Ao invés de eu entrar no estado depressivo, eu falei: não, não, não quero, não aceito, eu quero uma mudança. Quebrei meu orgulho, fui pedir ajuda. Olha aí, mais uma vez, processo de cura. Ele foi trazendo para mim: não, você pode, você, você consegue purificar isso, Paula, vamos lá. Tenha fé, perseverança, acredite. Você está sentindo isso? Que você precisa mudar? Então agora haja. Não é só sentir e pensar, eu tenho que agir também. Não adianta eu ter sonhos na minha mente, mas não faço, não tenho ações para que aquilo se concretize e se realize. Certo? Então, entendam que a alma, ela é imortal, eterna, porque nós somos filhos do eterno. Se meu pai é eterno, eu, como herança, como filho, também sou eterno. A única coisa que não é eterna é a roupa que eu uso, que seria o corpo físico, ok? E isso sim é passageiro. Todas as coisas materiais, elas são passageiras, mas elas servem como ferramentas para o aprendizado da alma.
ok? Sentimentos e emoções desta alma, tá? Outra coisa aqui que diz na falta do amor próprio, vamos voltar lá à telinha. As pessoas sempre se vê como vítimas e não percebem a realidade da frase que toda ação gera uma reação. E tudo que está em cima é igual o que está embaixo. Pois, quando nós falamos sobre isso, essa é uma regra, tá? Que nós já vamos falar daqui a pouco. Uma regra universal. A ação que eu tenho, ela volta para mim. Por exemplo, quando eu não compreendo a minha mãe, quando eu julgo a minha mãe, eu vou dar esse exemplo da mãe porque bate muito com muitas pessoas. Quando eu julgo meu pai e a minha mãe, eu vou pôr os dois aqui, o meu trabalho não vai bem, o dinheiro não entra para mim, ou o dinheiro não para na minha mão, o dinheiro é um fantasma na minha vida, as minhas emoções são totalmente desequilibradas. Quando eu não respeito o meu marido, que ocupou a posição do meu pai, do masculino na minha vida, eu estou de novo desonrando a parte masculina provedora. Existem várias coisas que as nossas ações criam uma reação. Quando você renega os seus ancestrais femininos, você renega o amor verdadeiro, incondicional. Você vai viver submissa a situações ou pessoas que te desagradam. Você vai ter que passar por humilhações. Você vai ter que ter submissão no seu trabalho, nos seus relacionamentos. Em tudo vai haver uma submissão e uma infelicidade, uma insatisfação. E como você vai se depreciar, você vai se aceitar viver naquela condição. Mas quando você começa a quebrar as suas ações, eu não aceito mais isso, eu não quero mais isso, eu sinto que eu não quero mais isso, eu sinto que não me faz feliz. Então eu começo a pensar, eu vou começar a agir diferente. Ah, mas como é que vai ser amanhã? Eu tô tão acostumada a ficar no confortinho, na minha zona de conforto. Ah, mas eu não tô mais aceitando isso. Tá tão difícil para mim, então eu parto para ação. É aquelas leis de ouro que eu expliquei agora há pouco para vocês. E aí eu começo, de fato, a agir diferente. E quando eu começo a agir diferente, eu começo a ter reações diferentes na minha vida. Por isso que muitas vezes vocês veem casos de pessoas que têm problemas de saúde, ficam internadas, ficam em coma, fica entre a vida e a morte, e de repente essa pessoa, quando ela sai do hospital, ela volta a outra. Ela começa a fazer tudo aquilo que ela não fazia antes. Ou seja, e aí ela começa a ter uma vida muito melhor e muito mais saudável. Ah, mas essa pessoa teve que passar por aquilo para ela aprender. Não necessariamente. Não necessariamente. Ela viu que aquilo que ela não teve ação, ela também teve uma reação. Então, quando ela começa a perceber quão gratificante é a vida, como é um milagre acordar, abrir os olhos, respirar, coisas tão simples. Pode ver, se você quebra o dedo da mão e fica com a mão engessada, aí você percebe, poxa, como faz falta essa mão? Você vê a dificuldade que é no dia a dia para comer, tudo. Aí você fala: "Caramba, realmente faz falta essa mão". Então são coisas pequenas que fazem grande diferença. A regra universal da lei kármica para as almas já evoluídas e aquelas que já estão em seu processo de ascensão na luz. Então existe uma lei e uma regra kármica. O que que eu quero dizer com isso? Por exemplo, antigamente quando as pessoas me acusavam, eu sempre fui uma pessoa que as pessoas sempre teve muita inveja, calúnia, difamação contra mim. E aí, quanto mais essas pessoas tinham isso, mais raiva eu tinha delas.
que eu queria ser vingativa. Nossa, eu já queria. E aí, depois, à medida das pessoas que eu fui entrando nessa sincronicidade energética densa, baixa, isso foi voltando para mim, cada vez trazendo mais gente. Pô, mas não é justo, eu não fiz nada para essa pessoa. Fez sim, você vibrou na energia dela. Porque se você vibra assim, se a pessoa vibrou negativo contra mim, porque eu tenho algo que ela não tem, ou eu tenho algo que mostra para ela que ela deveria de perceber que ela poderia ter e ela não quer fazer porque ela não põe em ação, que a gente chama isso de inveja. Se ela não faz por inveja, ela tem inveja, mas não faz porque não quer fazer, porque não tem coragem, porque se deprecia, porque tem medo, a culpa não é minha. E aí depois ela levanta a calúnia em cima de mim por algo que ela acha que ela não é capaz de fazer. E aí quando eu pego e entro nessa vibração dela e levo pro peito, eu tô vibrando igual. Porque aí eu deixo a minha qualidade lá embaixo. Eu largo a minha qualidade e começo a entrar na deficiência, na energia umbralina, da cobiça, da inveja, transformando ela em ódio, raiva, rancor. E aí, quando eu começo a purificar isso dentro de mim, ok, Senhor. A todas as pessoas, até quem me assiste, até pessoas que me detestam, porque eu não vou falar que é meu inimigo, que eu não tenho inimizade com ninguém. Mas quem não gosta de mim, que está me assistindo, eu só passo amor. Quando eu lembro de cada pessoa que levantou uma palavra contrária contra mim, eu continuo orando pela sua vida, pedindo que Deus te abençoe, que abra os teus olhos, tire a venda dos teus olhos, porque eu não vou carregar uma mochila de pedra nas minhas costas, por cada um se incomoda. E sim, carrego plumas da leveza, da liberdade, do amor incondicional. Ela me ensinou a te amar incondicionalmente. Então, minha vida é leve, ok? E quando eu comecei a transformar isso na minha vida, a amar a todos, independente do que elas pensam, deixam de pensar, ou que. Aí eu comecei a atrair tantas pessoas que me valorizam. Aí eu comecei realmente a me sentir amada externamente. Mas também aprendi. Eu não tenho que criar expectativas. Só porque eu ajudei o meu vizinho a atravessar a rua, eu não estou esperando medalhinha. Não estou esperando a gratidão. Eu tenho que sentir a gratidão em mim. Sabe por quê? O seu processo de evolução está em você. Não é porque você ajudou seu vizinho que você vai ficar com raiva dela porque ela não voltou lá para te agradecer. Só porque você não ganhou a medalhinha, a estrelinha. Ai, olha, você mereceu, tó, o seu troféuzinho aqui por isso. Não. Você tem que agradecer ainda essa pessoa, porque ela te deu a oportunidade de você poder ajudá-la. Porque você só evolui ajudando os outros porque esse outro te deu essa oportunidade. É uma troca mútua. Compreendeu? Se as pessoas não aceitam a sua ajuda, fica mais difícil o seu processo. Fica mais difícil de você evoluir. Porque tenho certeza que toda vez que você ajuda alguém, você se sente bem por isso. Sente bem. Só que deixa o seu ego de lado. Ela não precisa vir te entregar uma medalha só porque ela te ajudou, só que você ajudou ela. Você não tem que esperar retribuição.
Pelo contrário, a maior retribuição, ela está no momento e na hora exata que só você poderia ajudar ela, ok? Então, a regra da lei kármica para as almas já evoluídas e aquelas em processo de ascensão e luz, o que que acontece? Por que que tem pessoas que vêm passar por tantas dificuldades? Ah, mas por que que o fulano de tal, uma pessoa que nem é espiritualizada, nossa, mas ela é riquíssima, bem no amor, ela não tem problema nenhum. Por que que essa pessoa tem que ser diferente? Só que eu sou obrigada a ser espiritualizada para conseguir alguma miséria para minha vida. Ou seja, essa essa regra universal kármica para as almas evoluídas já são aquelas que já cumpriram tudo, já viveram aqui na miséria, já viveram isso e aquilo outro, e fala assim: "Olha, eu queria vir só uma última vida, só para aproveitar o melhor, porque todo o pior eu já vivi". Mas aquela alma, ela continua internamente sendo uma alma muito boa. Ela pode ter muito dinheiro, mas ela não precisa aparecer quando ela ajuda alguém. Ela não precisa aparecer porque ela fez tal coisa. Foi por isso que muitas vezes eu neguei de aparecer em redes sociais, em televisão, em rádio, porque porque eu faço exorcismo, então é uma coisa assim muito fora do comum, e aí as pessoas queriam, eu não queria, não precisa aparecer. O milagre não fui eu que fiz, foi apenas um instrumento. Eu fui um instrumento da espiritualidade. Eu nunca trabalho sozinha. Eu estou sempre aprendendo. Estou aqui na escola também. Estou na mesma universidade que qualquer um. Não é porque eu estou gravando que eu sou melhor do que você. E não quer dizer que você é melhor do que eu. Então, o que que acontece? Tem pessoas que vêm viver o melhor. Elas já cumpriram tudo aquilo que elas já tinham de pior. Agora elas só vêm viver o Dharma. Quer ser feliz no amor, ter uma família, ter dinheiro, viajar, curtir, viver o melhor desta terra, porque ela já cumpriu o trabalho e a missão dela. Ela vem só numa última vida que é ok, agora eu só quero aproveitar o bom. Mas como ela trabalhou, as pessoas só vê as vitórias, mas não vê as lutas, né? Você não sabe quantas encarnações aquela alma já veio. Ela não precisa. É porque assim, quando a gente fala sobre religiões, na verdade a religião ela serve para uma coisa, ela serve para nos ajustar com regras para que a gente possa, quando a gente está no fundo do poço, a gente precisa daquelas regras, sabe? Quando você está emporcalhado, você precisa de algo que fala assim, não, olha, isso aqui você não pode fazer, isso aqui você pode fazer. Então, ela é necessária para os primeiros passos da regra, para você se levantar, né? Porque quando a gente está no buraco, a gente está largado mesmo, largado. Então, às vezes, a pessoa ela precisa mesmo daquela regra. Ah, não, aqui eu não posso fornicar, aqui eu não posso isso, aqui eu não posso aquilo. Às vezes a pessoa precisa daquilo. Ela precisa daquelas regras que aquela religião dá. Mas, na verdade, depois, essa pessoa pode continuar dando um segmento de evolução da sua autoconsciência, do seu autoconhecimento e da sua evolução sem depender de nenhuma religião, porque cada religião tem o seu dogma, ok? Tem as suas regras. Eu, Paula, sou universalista. Eu acredito na lei universal e que todas as formas, todas as religiões carregam um pedacinho da verdade, mas nenhuma é a verdade absoluta. Bom, pessoal, pelo que eu vi aqui, o vídeo está ficando muito extenso.
para não ficar muito chato, muito cansativo, eu vou estar continuando gravando sobre as leis herméticas e dando seguimento, fazendo o terceiro episódio, ok? Eu espero que deste vídeo que foi gravado agora, ele conscientize vocês de algumas coisas. Todos os temas que eu venho trazendo aqui, não são temas que eu acho, esse tema é tão legalzinho para hoje. Não. Primeiro eu recebo a mensagem do mundo espiritual daquilo que as pessoas estão precisando mais, ok? Então, eu peço para vocês que nós vamos ter o terceiro episódio, para que vocês continuem nessa linha de raciocínio, essa linha de pensamento, para o seu processo de autoconhecimento, para o seu processo de evolução como pessoa, como ser, tá bom? Gratidão e luz para todos. E que sejamos iluminados e que Deus nos abençoe nesse processo de autoconhecimento. Que assim seja e assim se faça. Gratidão.